O Hospital Sírio-Libanês realizou uma coletiva de imprensa para atualizar o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o chefe do executivo ter sido submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. Mas vamos combinar que nem o clima e nem as falas dessa coletiva ajudaram muito a tranquilizar o que aconteceu com o presidente. Quem vai explicar isso pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Como é essa questão da coletiva? Como é que foi isso? Caótica. Como é que foi a coletiva caótica? Para começar, a gente precisa ter muito cuidado sobre o clima, né? Lógico que é uma coletiva séria, uma coletiva de imprensa para falar sobre a saúde do presidente da República em um momento extremamente delicado. Não era para estar todo mundo ali de risinhos, não era para estar todo mundo ali em clima de festa, né? Ritmo de festa. Não era para estar assim. Lógico, mas a gente já tem um primeiro problema quando todas as pessoas ali estão super sérias, estão com aquele olhar, aquela cara assim de aconteceu algo muito grave, a gente não sabe o que falar, não sabe como falar. Então a gente já tem um clima que foi muito pesado, literalmente foi uma torta de climão a coletiva, além de problemas técnicos, que aí mostram claramente que houve uma certa desorganização. A gente não está falando ali da festa de final de ano de uma empresa com 5 pessoas, né? Uma empresa de pequeno porte ali, que vai fazer um karaokê e o microfone falha. Não é isso, a gente está falando de uma coletiva de imprensa com os médicos, né, com o principal médico do presidente da República no Sírio-Libanês, em que não tinha microfone para os médicos, o microfone começou a falhar, tinha um problema técnico, foi nessa linha. Mas, antes de tudo, para tranquilizar quem está querendo saber o estado de saúde do presidente Lula, eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar um pedacinho do começo da coletiva, quando já se tinha microfone para os médicos, e aí o médico do presidente Lula começou a falar um pouquinho sobre o estado de saúde e distribuiu ali a fala para outras pessoas que estavam ali tentando entender o que estava acontecendo. Por favor, Sofia. Vamos lá. Atenção, estamos ao vivo com o Dr. Roberto Calil explicando o estado de saúde do presidente da República. O sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Estaves, se optou pelo procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma, do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Perguntas? Não, por favor, Sofia. Então, uma coisa. A gente já assistiu várias entrevistas, né, do doutor Roberto Calil. E, gente, logicamente, né, o Lula chegou de madrugada, né, foi atendido ainda na madrugada, mas o olhar, a expressão do doutor Roberto Calil ali é uma expressão assim de, olha, eu não consegui dormir 10 minutos essa noite, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, por favor, adiantem aqui o lado, me tirem desse lugar. A gente já começa assim pela expressão do médico, né? Que não deveria estar assim, se não era o momento para dar essa coletiva, outra pessoa, inclusive, poderia estar ali à frente. Outros médicos também foram, né, responsáveis ali pelo cuidado do professor, mas do professor não, perdão, do presidente Lula. Mas, ok, a gente entende que é o médico principal do presidente Lula, ele acompanha o presidente Lula o tempo inteiro, estava ali na linha de frente, e por isso o Calil estava ali naquele momento, mas já não é animador a gente ter o Calil ali. E aí, por favor, Sofia, eu vou te pedir para continuar um pouquinho. Vamos lá.
9 horas 15 minutos, nós estamos aqui meu nome é Fábio Menegatti, acompanhando a coletiva da imprensa, Vamos ouvir as perguntas. Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro? Foi numa parte mais exterior? Para que nós possamos ter uma noção melhor. Obrigado. A cirurgia não foi muito longa, em torno de 2 horas. O sangramento está situado entre o cérebro e a meninge, embaixo da membrana chamada dura mater. Foi um sangramento espontâneo tardio. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Eita. A gente vai ter aí, vai aparecer o anúncio, mas a gente vai ter aí algumas informações que a gente já sabe, né, já pode passar, que é o seguinte: o presidente Lula precisou drenar ali uma hemorragia intracraniana, que sim, teve também como consequência a causa, né, foi a queda que ele sofreu no começo do mês passado, então, né, causou, e aí, como os médicos falam, não foi, o cérebro do presidente está preservado, foi uma hemorragia ali causada entre o crânio, né, e o excesso do cérebro, então inchou, precisou fazer a drenagem, mas ele, apesar de tudo, está bem, está lúcido. O médico Calil fala que ele estava em pé dentro do avião quando ele chegou ao Sírio-Libanês, que ele foi, né, procurar, ele já ia fazer na próxima semana os seus exames de rotina, do Libanês de Brasília, porque estava sentindo dores, e aí a ressonância magnética comprovou essa hemorragia e precisou-se fazer às pressas o procedimento. E, mais uma vez, o médico, o Calil, ele confirma que o Lula não teve lesão cerebral e que ele está em repouso apenas por uma questão de segurança, porque é lógico, né, gente? É uma pessoa idosa que vem trabalhando muito, que não parou, inclusive, dia seguinte após ter sofrido o acidente. A gente tem muitos mensageiros do fins aí, mensageiro do apocalipse, mas nada disso foi comprovado. O Lula aparentemente está bem, ele está em São Paulo, a cirurgia foi feita em São Paulo, com o histórico de emergência pela madrugada, mas o rosto, né, o semblante de todos os médicos nessa mesa mostram aí uma certa fragilidade no assunto, ou uma falha de comunicação que a gente não pode afirmar exatamente, mas que a gente entende que tem algo que não está muito bem, porque a gente poderia ter aí um porta-voz institucional ao lado de apenas um dos médicos, uma coisa mais tranquila, mais simples, para falar sobre a saúde do presidente nesse primeiro momento, e depois, né, pela tarde, os médicos mais descansados, melhores, poderiam, né, trazer esse boletim mais aprofundado sobre como estava o Lula. Por mais urgente que seja, o importante também era não passar essa imagem, né? Acredito, né? Como uma pessoa que trabalhou com assessoria, uma pessoa que já vem dessa linha, não mostrar essa imagem de que, olha, tem alguma coisa não funcionando muito bem aqui, era importante. Inclusive porque, Sofia, a gente vem de um outro caos, né? Vamos lembrar que a gente tem algumas falhas de comunicação aí dentro do governo Lula. Eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria do Veja. Porque a Veja traz o quê? Traz uma fala do Pimenta. E o Pimenta diz que deve haver um afastamento formal de Lula após a cirurgia. Ele deu uma entrevista, o Pimenta é o ministro-chefe da SECOM, e ele disse que, para a Rádio Gaúcha, que ele afastou rumores de demissão, que ele seria afastado do governo, porque, para quem não sabe, o Pimenta levou meio que um puxão de orelha por algumas falhas de comunicação que aconteceram aí, foi dito por vários jornais, mas ele se colocou sem melindre ali à disposição do presidente, disse que se ele precisasse, estava à disposição. E aí, olha, entre aspas, o que o Pimenta fala nessa entrevista. Em um primeiro momento, nós estamos trabalhando com a premissa de que
não vai haver necessidade de afastamento formal do presidente. As agendas de hoje estão mantidas, vão ser realizadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O estado de saúde do presidente é totalmente estável, ele está consciente, tranquilo, foi uma precaução necessária por conta desse acompanhamento que tem sido feito de forma regular desde o momento em que o presidente teve essa contusão. Foi o que disse, né, em entrevista, e depois ele ainda informou que um detalhe é que se o presidente achar a mudança necessária sobre o seu cargo, comigo não tem nenhum tipo de melindre. Ele é o presidente do time e o técnico. A gente faz parte do elenco dele. Então, Pimenta, né, meio que colocou ali o seu cargo à disposição do Lula, caso fosse necessário, justamente por algo, né, um clima meio pesado que vinha acontecendo. Inclusive, o Pimenta também falou, né, que tem uma relação muito pessoal com o presidente, de muita franqueza, muita transparência e lealdade. Aí, entre aspas, ele também fala, boa parte das críticas são as críticas que eu faço a ele, são verbalizadas a partir de conversas que temos entre nós. O presidente fez uma avaliação mais ampla que o governo. E é isso, né? O Pimenta ele se coloca sempre nessa posição, inclusive uma posição de ser bem visto, né? Para orquestrar, inclusive, a política do Rio Grande do Sul, uma política ali que ele foi, né, posto à frente no momento ali de catástrofe climática no Rio Grande do Sul, justamente porque ele é uma pessoa articulada, é uma pessoa bem vista dentro do governo, é uma pessoa bem vista pelo presidente Lula, e a gente infelizmente sabe, né, que o presidente Lula, quando ele gosta de uma pessoa, ele gosta muito, ele mantém o Rui Costa ao lado dele até hoje, né, e infelizmente. Exatamente, é complicadíssimo algumas posições assim, que o Lula, ele possui, mas é a visão do Lula, enfim. Mas a gente está apontando justamente para esse desgaste aí de comunicação do governo, infelizmente, e também para essa catástrofe que foi essa coletiva de imprensa no nível de comunicação, que não fez sentido nenhum ser apresentado dessa forma. E isso, infelizmente, enfraquece, sim, a imagem do governo e deixa aí uma margem para a extrema-direita falar o que quer, né? Dizer, olha, eles estão assim muito tristes, é porque aconteceu alguma coisa, e aí começarem a criar 15 mil conspirações e, né, estratégias, são mensageiros do apocalipse, do caos, né? Bem nessa linha que a extrema-direita ataca e foi dado brecha dessa vez, né? Infelizmente, pessoal. É isso, Sofia. E eu diria que a questão da comunicação, de como foi ruim nessa coletiva, talvez a pior parte a gente não tenha mostrado aqui, né? Que foi o comecinho. Que eles não tinham sequer estrutura. Não é nem a questão de como que foi comunicado, questão de como que... de qual era o clima que estava sendo passado, era o fato que eles sequer tinham estrutura, o áudio estava terrível, a gente falando sem microfone. Também, algumas das pessoas que foram colocadas lá para falar sobre o estado de saúde do Lula não eram preparadas para falar com o público, né? Podem ser muito preparadas para falar como profissionais da saúde, mas não sabiam comunicar ao público, então usando uma linguagem excessivamente técnica, quando num momento desse você tem que passar com uma linguagem que seja compreensível para o público, né? Se você não consegue fazer isso, não é o seu lugar uma coletiva de imprensa. Então, realmente foi uma comunicação muito ruim, que infelizmente é algo que a gente vê recorrente no governo Lula. Exatamente, né? Como eu falei, não é uma festinha de uma empresa, assim, vai fazer um karaokê com 5 funcionários, a gente está falando de assessoria de comunicação presidencial, né? Então, requer um pouco mais de cuidado, e nesse caso, a gente está falando de um hospital como o Sírio-Libanês, que tem toda uma estrutura para fazer a coletiva de imprensa, dentro das suas estruturas ali, do seu espaço, né, com microfone, som, então, meio que foi feito às pressas, sem uma organização prévia. A gente não está colocando culpa na equipe, tá, gente? Até porque, como a Sofia acabou de dizer, existe uma recorrência no que está acontecendo. Então, a gente sabe aí que os processos, infelizmente, podem acontecer de cima para baixo, e quem já teve um chefe que decidiu às 8 da manhã fazer uma coletiva às 9, sabe exatamente o que eu estou falando,
que é nessa linha, né? Tanto para a gente da imprensa que do nada descobre, olha, vai ter uma coletiva agora, 9 da manhã, e é informado às 7, 8 da manhã, quanto também para os profissionais que estão ali organizando tudo, viu? É realmente muito difícil. A gente espera que, inclusive, essa comunicação melhore, né? Que não seja com Pimenta ou qualquer outra pessoa que assuma essa pasta, mas a gente já sabe que a questão com Pimenta já está um pouco desgastada, não sei se feliz ou infelizmente, né? Exato, exato. Podemos ficar por aqui, Dai? Ficamos por aqui, Sophie. Ok, então, pessoal que está assistindo a gente ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais plantão do Meteoro.